Dezembro não é apenas mais um mês no calendário, ele representa um prazo final. Para muitos, o fim de ano é sinônimo de férias, encontros, confraternizações, celebrações, encerramento de ciclo e renovação. Mas nem todo mundo se sente assim. Para parte da população, dezembro é sinônimo de estresse, falta de paciência, ansiedade, esgotamento físico e mental. Esse período vem acompanhado de muita pressão emocional, cobranças internas, metas não alcançadas, compromissos acumulados, gastos extras, mudanças na rotina e a sensação de que o tempo está passando rápido demais. Tem gente que ama e há quem deteste, justamente porque é uma época que mexe com as emoções de qualquer pessoa. Quanto mais vai se aproximando essa reta final, o período espera o gatilho para o fechamento de ciclos. É natural que as pessoas se peguem avaliando o próprio ano, gerando cobranças internas, tem aquela comparação e muitas vezes aquele auto-julgamento. Puxa vida, eu deveria ter feito isso ou aquilo. Aumenta a sensação de urgência e ativa a resposta de estresse no organismo. Esse comportamento é chamado de desempate, ou mais popularmente, síndrome do final do ano. Dados do International Stress Management Association, ISMA, mostram que dezembro registra mais tensão que qualquer outro mês. Entre os 678 entrevistados de 25 a 55 anos, 75% relataram irritação, 70% ansiedade, 80% tensão física e 30% problemas para dormir. Fique comigo até o final para entender o que acontece com o nosso cérebro nessa época e como diferenciar o cansaço normal de algo mais grave. Nessa aula, preparei 10 dicas de pequenas mudanças que podem transformar o fim do ano em um período mais leve e menos estressante, mesmo em meio à correria das festas. E como saber se você cruzou a linha de cansaço aceitável? Quando o estresse começa a comprometer o funcionamento diário do seu sono, humor e concentração, é um sinal de alerta. É hora de parar. O simbolismo de fechar o ano é um período em que as pessoas são convidadas, consciente ou inconscientemente, a revisar tudo que viveram. Quando essa reflexão vem acompanhada de excesso de compromissos e expectativas irreais, surgem quadros de ansiedade, irritabilidade e exaustão emocional. A sensação, para muitos, de estar em uma corrida contra o tempo, somada ao peso das expectativas, tanto pessoais quanto profissionais, frustrações, perdas e tendências acumuladas, pode ser esmagadora. A pressão para comprar presentes, organizar ceias, lidar com gastos extras, planejar o ano seguinte e cumprir expectativas sociais intensifica a sensação de urgência e desgaste, transformando a época em um período de maior vulnerabilidade emocional. Outra pesquisa da American Heart Association revelou que 79% das pessoas ficam tão preocupadas em criar momentos especiais para os outros que se esquecem de si mesmas, e 71% se arrependem de não reservar tempo para relaxar. O fim de ano forma uma tempestade perfeita. Metas não cumpridas, prazos acumulados, idealizações nas redes sociais, piora do sono, aumento do consumo de álcool e convivência forçada em alguns contextos. Parte da sobrecarga percebida nas últimas semanas do ano é autoimposta e reforçada pelas redes sociais. A pressão social de ter que estar feliz ou de traçar novas resoluções. A comparação constante e a sensação de não ter alcançado metas estimulam frustração e ansiedade. Esse conjunto de fatores transforma o período em um ambiente propício ao adoecimento emocional. E de acordo com os dados da Organização Mundial da Saúde, OMS, a incidência de sintomas de ansiedade e estresse pode aumentar em 20% entre novembro e janeiro. Pensando em garantir um final de ano mais leve e sem maiores transtornos, separei 10 dicas para diminuir a ansiedade nessas próximas semanas. Vamos a elas. 1. Prioridades. Organize uma lista de tarefas priorizando o que é essencial. Prioridade, vem do latim prior, significa a primeira coisa, a coisa mais importante. Não é nenhuma novidade que hoje a gente vive num mundo muito mais acelerado que os nossos pais, que nossos avós viviam. O ritmo é muito mais intenso, a quantidade e a velocidade das informações é muito maior.
e precisamos tomar decisões mais rápidas. É comum que no meio disso tudo a gente vá se perdendo e a gente esquece um pouco do momento presente. A gente perde a noção de que estamos fazendo, pois entramos no modo automático. Acontece também de fazermos muitas tarefas simultâneas, fazendo uma coisa na sua cabeça em outro lugar. Não é comum que a gente perca um pouco o referencial do que é prioridade. E muitas vezes a gente não sabe nem por onde começar. Vamos nos perdendo e acostumando com esses emaranhados de correria, estresse e agitação, não é mesmo? E é sobre isso que falaremos nessa aula, para ajudar a sair desse emaranhado, dessa correria. Estabelecer tarefas mais importantes, outras talvez nem tanto, e outras ainda, excessos que você vem criando como hábito. Ter prioridades te ajuda a ter um senso de realização maior, sentimento de missão cumprida. E é isso que eu desejo para você. É isso que eu desejei para mim. Coloquei em prática e hoje eu sinto novamente mais calmo. Eu sei quais as minhas prioridades. Isso mudou a minha vida. Isso evita a sensação de peso, de acúmulo, aquele sentimento de não saber nem por onde começar. Então, na prática, para você saber quais são as suas prioridades, a gente vai fazer uma lista. Então, pause esse vídeo, pegue um papel e caneta e eu aconselho que façam isso com pressa. Faça com calma e no seu tempo. Coloque tudo que estiver vindo à mente, tarefas, compromissos, os afazeres do dia a dia, para depois estabelecer as prioridades e a partir dessa lista você vai passar a criar um novo hábito para ser mais produtivo, para ter um dia mais leve, ou conseguir, no fim do dia, olhar para tudo aquilo que você fez, combinado. Agora que você listou as suas prioridades, talvez você tenha colocado muitas tarefas como obrigações. Volte na lista e comece a incluir, a partir de agora, atitudes e tarefas que te tragam bem-estar, que te ajudem a voltar para o seu centro, te deixar mais equilibrado, te deixar mais feliz. Portanto, dentro das suas prioridades, é importante lembrar de você, se incluir. E é muito comum que a gente se deixe para trás, mas se você realmente deseja uma transformação em sua vida, que tenha mais satisfação, que consiga viver uma vida mais leve, sem ansiedade, você precisa olhar para você. Pode ser que durante a semana você se lembre de muitos afazeres. Então, essa lista pode ser que vá crescendo. Deixe ela crescer. E uma vez que você achar que ela está completa, que colocou tudo ali, começa a colocar asterisco naquelas que acha mais importante. Assim, vai conseguir visualizar o que é mais importante e o que não pode deixar de ser feito. Segundo, estabeleça metas realistas para o período. Avalie se as prioridades que você colocou são factíveis de serem cumpridas. Marque apenas 3 que são realmente as mais importantes. Se você concluir essas 3, pode ir aumentando a lista. Reflita sobre elas. Depende somente de você ou de outras pessoas? Vale ressaltar que é importante não deixar que o lazer vire obrigação. O que deveria ser prazeroso acaba sendo interpretado pelo seu cérebro como uma ameaça. O acúmulo de demandas mantém o sistema nervoso autônomo em alerta, elevando o cortisol, o hormônio do estresse. O resultado é aquela sensação de estar sempre ligado, mas mentalmente ausente. Ao transformar o lazer em mais uma tarefa, perdemos o potencial restaurador que ela poderia oferecer. Isso pode gerar sensação de culpa ou inadequação por não corresponder às expectativas sociais. Terceiro, pratique técnicas de respiração profunda para aliviar o estresse. Por mais clichê que seja, a respiração é muito eficaz no controle da ansiedade. Na prática de consultório, quando as pessoas dizem que a respiração não funciona, é porque não aprenderam a fazê-la da forma correta. Ou, depois de aprenderem, desistiram quando se sentiram melhor, acreditando que não precisavam mais fazer isso. No momento em que sentem que a ansiedade está voltando, estão convencidos que algo tão simples não pode ser realmente eficaz. A técnica que recomendo é o 4-7-8. Inspire no nariz, contando até 4, segure, contando até 7, e solte o ar, contando até 8 pela boca. O maior obstáculo para tornar a respiração realmente útil é o tempo que leva para praticá-la, até se tornar um hábito. A maioria dos livros de relaxamento
ensinam as pessoas a praticar a respiração uma vez ao dia durante 10 minutos. Mas eu nunca encontrei alguém que realmente aprendesse a fazer isso com uma disciplina concentrada diária. Não ensino meus pacientes a respirar por longos períodos, até que pratiquem por períodos muito curtos, muitas vezes ao dia. Peço que façam a respiração profunda e consciente por cerca de 1 minuto por vez, de 10 a 15 vezes no dia, sempre que se encontrarem esperando por algo. Água para ferver, o micro-ondas para desligar, a consulta médica, a fila para esperar. Isso os ajuda a associar a respiração a tudo que os cerca e a todas as atividades. Dessa forma, é mais provável que se lembre da respiração quando a ansiedade aumentar. Quarto, mantenha a rotina equilibrada com relação ao seu sono adequado e exercícios. Cuide do básico, sono e movimento corporal. Elas são essenciais para a regulação emocional. Reorganizar a rotina e cuidar da mente deve ser visto como investimento, não como luxo. Não podemos ignorar a ciência do sono. Dormir mal desregula seus hormônios da fome, a grelina, que aumenta o apetite, e a leptina, que sinaliza a saciedade. O corpo cansado sempre pedirá mais açúcar para funcionar. Dormir bem é um ato de cuidado alimentar. Quinto, desapegue. Reserve tempo para atividades relaxantes, como leitura ou meditação. Como é a sua rotina? Flui de forma leve ou sente um peso? Vou contar um pouquinho sobre a minha vida. Quando eu era CLT, tinha horário para acordar. Enquanto eu estava tomando banho, começava as minhas decisões, a roupa que eu iria utilizar, tomava café às pressas. Se estivesse atrasado, nem comia. Tinha que viajar meia hora para chegar na empresa. Às vezes, pegava o trânsito. Quando eu estava atarefado, pulava o almoço. E assim, tomamos muitas decisões no dia. É isso que nos submetemos a uma fadiga silenciosa, mas muito traiçoeira. Esses excessos vão minando a energia da gente. Às vezes, é uma pausa que vai te dar mais gás, vai te dar mais ânimo e mais energia para que você conclua todas as tarefas do seu dia de uma forma muito mais leve e produtiva, utilizando de fato o que você precisa fazer. Sexto, compromissos. Evite sobrecarregar sua agenda. Aprenda a dizer não quando necessário. Qual a relação que você tem com a sua agenda hoje em dia? Uma agenda mais cheia não necessariamente é mais produtiva. Quais os tipos de compromisso estão me submetendo? Pense nisso. Qualidade tem a ver com prioridades bem definidas. Não basta somente saber quais são as suas prioridades. O seu tempo é o seu bem mais precioso. Talvez você já saiba disso. Você já sinta isso. Talvez não, mas gostaria que você recebesse o seu tempo como um presente precioso que recebe a cada dia. Então, ele merece ser muito bem administrado. Só você pode fazer isso por você. A minha sugestão é você repensar os seus compromissos daqui para frente. Quais os compromissos que você deseja verdadeiramente assumir na sua vida? Assuma os compromissos que realmente quer, por vontade própria, e não mais por educação ou obrigação. Isso não é egoísmo nem desfeita. Usar convites com gentileza e firmeza é um ato de autocuidado, não de grosseria. Não tem que ser onipresente. Entenda que não é possível estar em todos os eventos ao mesmo tempo. Dizer não pode ser um sim, mas um sim para aquilo que você quer, para as suas prioridades. Talvez os não que você deixou de dar sejam os que você deu para si mesmo. Afinal de contas, o seu tempo é valioso. Preencha a sua agenda com compromissos que te traz leveza, que faz sentido para você. Se permita falar não para aquilo que rouba o seu tempo, um não para os seus medos, para as suas inseguranças. Pratique o não que te permite viver o sim. Sétimo, estabeleça limites nas redes sociais para evitar comparações prejudiciais. Cada pessoa tem seus próprios processos. Metas não cumpridas não definem valor pessoal. O estilo de vida moderno, muito calçado nas virtualidades, intensifica o distanciamento das experiências reais e cria expectativas irreais de sucesso. A necessidade de criar momentos sociais perfeitos, sejam em festas, eventos e reuniões familiares, adiciona uma camada extra de estresse. A pressão para que tudo saia perfeito pode ser intensa, e isso se soma a outras fontes de ansiedade já presentes. Entre os fatores que contribuem para o agravamento das crises estão rupturas familiares, dificuldades financeiras, luto recorrente, depressões
no ambiente profissional. A esse cenário somam-se as redes sociais, que frequentemente reforçam padrões de felicidade e sucessos difíceis de alcançar. Para quem já enfrenta fragilidades emocionais, esse contraste pode aprofundar ainda mais o sofrimento. Oitavo, cultive momentos de gratidão, focando nas coisas positivas. É comum olharmos para as metas de janeiro que não foram batidas e nos sentimos insuficientes. É importante ter uma visão mais ampla e compassiva da trajetória do ano. Isso inclui reconhecer avanços subjetivos, resiliências diante dos desafios e conquistas que não estavam previstas. Lembra de sua lista de prioridades? Do que é importante para você? Daquilo que precisa ser realizado? Daquilo que é importante para o seu bem-estar, suas qualidades de vida e sobre os seus compromissos. Lembre-se que a cada passo você vai gerando uma transformação muito positiva. Que você aproveite mais os seus dias, faça suas escolhas com mais atenção, de forma mais consciente e positiva. Um desses fatos que é muito importante e que acaba ficando de lado, a gente nem lembra de fazer isso, é a comemoração. Então, a cada missão cumprida, a cada coisa simples do seu dia a dia que você realizou, a comemoração vai trazer para a sua vida uma dose de positividade, de motivação e consolida o circuito preferencial de gratidão. O mais comum no nosso dia a dia é que a gente olhe e enxergue muito mais pelo que não foi feito. Isso é uma mudança de olhar que faz uma diferença enorme em nossas vidas. Quando comemoramos, você trabalha o seu merecimento. Só assim a gente consegue quebrar esse sistema de autocobrança. Pois se continuamos olhando só para aquilo que não foi feito, a sensação é de fracasso, de peso e de acúmulo. Então, comemore mais. Veja tudo de bom que construiu ao longo desse ano, os aprendizados que vale a pena repetir para o ano que está começando. Nono, busca apoio social, compartilhando sentimentos com pessoas que te tragam segurança. O fim de ano pode desencadear sentimentos de solidão ou saudade, principalmente para aqueles que enfrentaram perdas ou estão longe de familiares e amigos. Esses sentimentos podem intensificar a ansiedade, sentimentos de tristeza, solidão e desconexão. A exposição contínua a imagens idealizadas de famílias e celebrações, especialmente nas redes sociais, tende a agravar esse cenário. Biologicamente, 1º de janeiro é igual a qualquer outro dia, mas socialmente, criamos significados que aumentam a cobrança. É preciso desenvolver flexibilidade cognitiva e entender que prazos podem ser ajustados. Cuidar da saúde emocional no fim do ano está menos ligado à produtividade e mais à capacidade de criar intencionalidade. Capacidade de criar pausas intencionais. Não é preciso renascer no primeiro dia, nem resolver tudo antes do mês acabar. Às vezes, a maior demonstração de autocuidado é simplesmente permitir-se descansar. 10º, alimentação e manutenção do peso. Com a agitação de dezembro e junto com as luzes e as festas, surge uma sensação de pressa e demanda. Essa pressão externa tem um impacto interno. Quando estamos estressados, nosso corpo libera mais cortisol, o hormônio do estresse. O cortisol sinaliza ao nosso cérebro que estamos em uma emergência e precisamos de energia rápida. Antes de buscar o alimento do conforto, pergunte-se: estou com fome ou estou precisando de uma pausa? O que eu posso me dar agora que não seja comida? Às vezes, tudo que o corpo pede é um descanso, silêncio, ou um momento de respiro. A comida é apenas um substituto para essa pausa. Em meio a essa correria, é comum que a comida ganhe outro significado. A nossa relação com a comida mude drasticamente. A comida faz mais do que encher nossos estômagos. Ela tem o poder de alterar o nosso humor, para suprimir ou para exaltar nossos sentimentos. Em meio a toda a tensão, um prazer. A comida. Ah, eu mereço. Eu sofri tanto. E por causa da pressa, já enraizados nos nossos hábitos, uma mastiga só perder e engole. Daí a gente pensa: putz, o momento de prazer já acabou. Quero mais. Mesmo sem fome, comemos até passar mal. Para quem está vivendo um grande desconforto por causa da ansiedade, ela deixa de ser apenas fonte de energia e se transforma em um alívio, um escape ou um momento de pausa. O problema
é que muitas vezes esse conforto vem acompanhado de culpa. A comida é um prazer acessível nos dias de hoje. Não precisamos plantar e colher, nem caçar para comer. Muitas vezes, não precisamos nem mesmo cozinhar. Algumas dicas para comer sem culpa para as festas do final do ano são: não vá faminto, faça um pequeno lanche antes, beba bastante água. No fim do ano, não precisa ser uma batalha entre a vontade de comer e o controle. É possível comemorar, relaxar e cuidar de si mesmo ao mesmo tempo. Comer com atenção, se permitir sentir prazer em comer sem culpa. São atitudes simples que trazem mais leveza. Escolha os alimentos que realmente quer e saboreie-os com atenção. O objetivo é saborear. Escolha um alimento que você ama, mastigue várias vezes e coma em câmera lenta. Sinta o aroma, a textura, o sabor, a temperatura. Você vai perceber que o prazer está na qualidade e na atenção, e não na quantidade. Cuidado com a armadilha do tudo ou nada, pois muitas vezes a rigidez nos derruba. Se você comer algo que não planejou, não cai na armadilha de pensar: já enfiei o pé na jaca, estraguei o dia, vou comer de tudo agora. O erro de uma refeição não anula o cuidado das próximas. Busque outras fontes de prazer além da comida, como jogos, filmes, atividade física. Dezembro também pode ser leve. O caminho para driblar esse limite é o autocuidado. Priorize descanso, prazer e atividades que tragam prazer. Aprenda a dizer não a convites excessivos e lembrar que dezembro não é uma pausa mágica. Problemas e ansiedade continuarão existindo e precisam de atenção. Ansiedade relacionada ao início do novo ano, com suas incertezas e expectativas, fecha o ciclo de fatores que potencializam o estresse e a ansiedade no final do ano. É importante reconhecer esses fatores para que possamos desfrutar mais plenamente das festividades e acolher o novo ano com uma nova perspectiva mais equilibrada e saudável. Lembre-se, você não é o que você deixou de fazer. Você não é a sua ansiedade. Isso é apenas uma parte de você, uma parte pequena. Diga, esses pensamentos não têm mais poder sobre mim. Eu posso ser observador sem me envolver. Quando entramos no estado de observador, é como se a gente envolvesse menos nesse sofrimento, com as emoções indesejadas, com os problemas, e a gente criasse um estado de mais equilíbrio, de mais controle. Eu apoio essa ansiedade, não tenho mais medo de você. Eu enfrento a ansiedade. Ela vai passar. Não me apego mais a você. Medo, eu entendo que você faz parte de mim. Pode vir, mas eu deixo você ir. A minha coragem e confiança está aqui e agora e me traz o equilíbrio que preciso. A principal mudança está na forma como cada pessoa se relaciona consigo mesma nesse período. O final do ano não precisa ser perfeito. Quando abandonamos a ideia de desempenho constante e acolhemos nossos limites, abrimos espaço para viver essa fase com mais bem-estar, leveza e saúde emocional. No próximo ano, a gente vai dar continuidade a uma série de transformações que virão. Parabéns por estar aqui, parabéns por ter se dado esse presente e repensar a sua vida para que ele seja melhor ainda. E esse é o nosso intuito, de ajudar nessa jornada. E, acima de tudo, que você possa acreditar mais em você e fazer todos aqueles ajustes que você nem achava que precisava. A gente está aqui para isso. Quero aproveitar e desejar boas festividades. E se faz sentido para você, coloque as dicas que eu dei aqui em prática. Te vejo na próxima aula.